Havendo um número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor, segundo secretário, vereador Paulo Rink, falar a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras e a todos os funcionários da casa. Bom dia. Ata da 26ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 28 de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rink, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O primeiro secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. Seguido o expediente. Projeto de lei. Senhor prefeito, 005-112-2016, que desafeta e incorpora a área de domínio público aos bens dominicais, autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, conforme especifica 005-113-2016, que desafeta e incorpora a área de domínio público aos bens dominicais, autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação Popular da Coab de Curitiba, conforme especifica 005-114-2016, que autoriza o Poder Executivo a doar a área de terreno à Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab CT, conforme especifica. Requerimentos sobre autorização de utilização de cotas de denominação de bens públicos. Vereador Aladino Luciano, 038-001, autorizando o vereador Paulo Salamuni a utilizar 5 cotas de denominação de bens públicos sobre a justificativa de falta de sessões por novos doenças, galas e apresentações oficiais. Vereador Mestre Pop, 5691-2016, sessão do dia 26 de setembro, sobre pedido de informações oficiais ao município, da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, 062-308-2016, a proposição 0584-2015, 0574-2016, sobre retirada da proposição, sem parecer ou parecer contrário. Vereador Aladino Luciano, 072-068, a proposição 0811 de 2016. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental, as que dependem da deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Assumiu a presidência o vereador Felipe Braga Cortes, primeiro vice-presidente. No horário pequeno expediente, usaram a palavra os vereadores Mestre Pop. Reportou sobre a aprovação no dia 20 de novembro, como sendo o Dia da Consciência Negra, data de reflexão contra o preconceito, lamentando a decisão da Associação Comercial do Paraná em buscar juridicamente a revogação desta lei. Paulo Salamuni elogiou as eleições municipais que acontecerão no próximo domingo, reforçando que os trabalhos deste legislativo continuaram a maioria ímpar, com transparência e dedicação por parte de todos os vereadores. Por fim, mostrou-se satisfeito com o seu mandato e empenho como líder. À ordem do dia estavam presentes 30 vereadores, conforme o painel eletrônico. De acordo com o requerimento aprovado por essa casa, o horário destinado à ordem do dia, grande expediente, explicações pessoais, foi destinado à audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças. Assumiu o presidente o vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, Fiscalização e Finanças, que convidou o membro da referida comissão, o senhor Fábio Scatolin, secretário municipal de Planejamento e Administração Antônio de Oliveira, diretor da Contabilidade do município, a senhora Eleonora Fruit, secretária municipal de Finanças, a Aline Boga, diretor do Departamento de Administração Financeira desta casa, fazem parte da mesa. O senhor presidente cumprimentou o representante da Secretaria de Finanças, dando boas-vindas, declarou aberta a audiência pública. Usaram da palavra a senhora Aline Bogo, fez a apresentação no meio da data show da avaliação de receitas e despesas segundo quadrimestre de 2016. Da casa foi erguida pelos vereadores Salamuni, Pedro Paulo, Chicarelli e Jorge Bernardi. Leonardo Fruit cumprimentou a mesa e demais presentes, dizendo que a audiência tem o objetivo de explanar o segundo quadrimestre de gestão de 2016 e passou a palavra ao senhor Antônio Oliveira, diretor da Contabilidade da Prefeitura de Curitiba, que apresentou dados da data show, foi erguida por visitantes do vereador Josete, Chicarelli, Maurinácio, Jorge Bernardi e Pedro Paulo. O senhor presidente agradeceu a presença de todos à audiência pública, reassumiu a presença do vereador Ailton Araújo, presidente, encerrando o horário regimental. De acordo com o painel eletrônico, estavam presentes 30 vereadores. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando outro ordinário.
para segunda-feira, dia 3 de outubro, horário regimental, quarto do dia publicado, Diário da Câmara, que gostava para nós. Irita Laus, Jaqueline Machado, Duran, redatoras, lavramos a presente ata e depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura do expediente e proposições encaminhadas pelos senhores vereadores. Iniciativa, vereador Chicarelli. Solicita informações oficiais baseado no decreto 201 de 1967 sobre a instauração da comissão processante aberta na data 26 de nove de 2016. Vereador Chicarelli solicita informações oficiais baseadas no regimento interno da Casa Municipal sobre a instauração da comissão processante. Do mesmo vereador, solicita informações oficiais quanto ao posicionamento da mesa diretora com relação ao membro da comissão permanente, vereador Felipe Braga Couto, já ter declarado publicamente a sua posição quanto ao término do mandato do vereador, assim sendo imparcial nas relações entre as partes. Felipe Braga Cortes denomina de Nicolau Imton Klupel, um dos logadores públicos da capital ainda não nominados. Senhor prefeito, altera o dispositivo da Lei 14.881, de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2017. Prefeito, estima a receita fixa de despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro 2017. São essas as proposições. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito, o vereador Chicarelli. Bom dia a todos. Clima pós-eleição. Não poderia deixar de vir aqui parabenizar os colegas, né, os vereadores que ganharam, especialmente do PSDC, que fez uma boa votação, uma chapa muito boa, elegendo 2 vereadores. Também ressaltar, né, apesar de ter poucos vereadores prestando atenção, mas ressaltar o bom trabalho também de quem perdeu as eleições, quem lutou, onde eu me incluo num grupo desse. Realmente, como eu dizia sempre, não conseguirei fazer ainda a pós-graduação nessa casa. Aprendi muito, né? Lutei pelo melhor, totalmente imparcial, convicto das minhas opiniões, né? Sempre deixei claro que a minha ideia é e continua sendo um parlamento melhor, independente, sem o cabresto, né? Alertando o executivo, de forma que eu fiz desde o começo, me considero um amigo do prefeito, porque sempre alertei e tive coragem de falar que a sua gestão não estava boa, desde o começo. Desde o começo me posicionei falando da gestão ruim do prefeito, da desaprovação pública nos bairros e da dificuldade de ganhar. Fui amigo e defendi a população. O passo seguinte agora é continuar lutando. Sou lutador, agradeço meus amigos, meus familiares, as pessoas que entenderam o meu propósito. Eu sei que no parlamento o jogo é brutal, né? A divulgação do trabalho aqui é muito pequena ainda. É pequena e a população não entende o quanto é importante ter vereadores, às vezes considerada do contra quanto eu. Vereador independente, que não fica em cima do muro, que fica sempre do lado da população. Mas fazer o quê? Né? Fui reprovado. E o voto popular tem que ser respeitado. Me sinto agora que eu tenho que melhorar, né? Quem sabe um dia eu possa voltar novamente pelo voto popular.
Agora, apoiarei Rafael Greca, né? Não aceitarei negociata com o prefeito, vou apoiá-lo, não vou pedir cargo para mim, né? Vou atuar de uma forma independente, bacana, lutando por uma Curitiba melhor, um prefeito que possa resgatar a cidade, né? Que possa resgatar a integração do transporte coletivo, que possa atender realmente os mais pobres. E para encerrar, gente, confesso, e gostaria de deixar registrado na casa, o único momento que eu chorei ontem. Chorei, gente, quando uma família inteira de catadores de papel me ligaram, né? Talvez eu faça isso no parlamento agora, não pela derrota, mas por essa família. A família inteira me ligou no celular, passou o telefone para todos os membros da família, uma família que eu defendo dos recicladores, chorando toda a família, me parabenizando pela minha vitória, né? Para eles entenderem que é vitória, todos os membros da família chorando, e foram de consenso que eles estavam tristes por eu não ter me elegido. São pessoas que trabalham no Ex-Cidadão, que eu defendo, que eu tomo café com eles, né? Que eu considero muito importante, e naquela hora, gente, eu confesso que eu chorei. Mas ao mesmo tempo, ergui a cabeça, estou aqui até no final do meu mandato, para criticar o que está de errado, participar de todas as comissões, participar de todas as sessões, não viajar com dinheiro público, questionar um colega que faz uma coisa errada ou outra, não vou abrir a guarda. Sou um representante do povo, talvez eu possa voltar um dia, através do voto popular, e continuar, como eu digo, a minha pós-graduação nessa casa. Não tenho rabo preso e assim vou continuar. Aos meus eleitores, aos meus amigos, agradeço de coração. Aqueles que não entenderam o meu propósito, para finalizar, aqueles que não entenderam o meu propósito, respeito, né? E a palavra é pedir desculpa nessa hora e falar que eu posso melhorar. Obrigado. Ninguém mais inscrito, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores deverão registrar as suas presenças. Você me fodeu, hein? Agora comprou meus votos lá, hein? Você lembra que eu falei da pesquisa? Tinha certeza. Achei que você era o mais votado. Você, o Pop, que eu tinha falado. Você na pesquisa. Não tem, aquela pesquisa não tem erro, cara. No bairro do cara. Você também não foi? Muito obrigado.
Senhor secretário fará a rechamada. Vereador Cristiano Santos. Cristiano Santos, ausente em plenário. Vereador Johnny Estica. Johnny Estica, ausente em plenário. Vereadora Julieta Reis. Julieta Reis, ausente em plenário. Registrando a presença, o vereador Johnny Estica e o vereador Cristiano Santos. Toninho da Farmácia, a favor de registrar sua presença, Toninho. Vereador Pierre Petruziello. Pierre Petruziello, ausente de plenário. Professora Josete. Professora Josete, ausente de plenário. Tiago Gever. Tiago Gever, ausente de plenário. 34 presentes, senhor presidente. 34 senhores vereadores encontros presentes, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de número 1 da pauta. Projeto de lei ordinária, cidadão honorário de Curitiba, número 006-0013-2016, iniciativa vereador Giovanni Fernandes. Concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Edio Fulaneto, publicado na Pressão Diário da Câmara, 92-93, de 20 de junho de 2016, publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 93-53, 15 de setembro de 2016, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão, para discutir, o autor da proposta, vereador Giovanni Fernandes. Quem? Cachorreira 7 mil. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de defender o projeto de lei ordinária de cidadão honorário de Curitiba, a Edio Fortunato, nascido em 21 de julho de 47, em Bom Retiro, Santa Catarina, casado por 35 anos com Maria Helena Fortunato, falecido há 10 anos. Pai de Bruno, formou-se na ser técnico em eletrônica em 1974, graduou-se em licenciatura pela Universidade Federal do Paraná em 77. Isso que está falando. No dia 5 de julho de 2003, fundou o Instituto Tibagi, com o apoio das empresas. E o Instituto Tibagi, entidade sem fins lucrativos, voltada à promoção de profissionalização de adolescentes e jovens em situação de risco, conquistou em 2012 o selo de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, concedido mediamente pela Organização das Nações Unidas, ONU, a iniciativa que contribui com melhorias sociais. Por isso, senhor presidente, peço o voto de apoio a todos. Também desejo a todos que foram reeleitos e aos demais vereadores sucesso na próxima legislatura. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Senhores vereadores, por gentileza, registrem seus votos. Vereadores, registrando seus votos, por gentileza. Votação encerrada. 29 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Senhor secretário fará a leitura do próximo projeto. Projeto de número 2 da pauta. Projeto Lei Ordinária, Cidadão Honorário de Curitiba, 006-0016 de 2016, iniciativa vereador Edson do Parolim. Concede o título de Cidadão Honorário de Curitiba ao senhor Munir Chawit. Publicada a prendação, Diário da Câmara, 9331, de 11 de agosto de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9352, de 14 de setembro de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Segundo turno. Em discussão, para discutir, o autor da proposta, vereador Edson Parolim. Senhor presidente, demais vereadores, antes disso, parabéns a todos eleitos nessa casa. Senhor presidente, venho nessa casa falar do Munir Chawit, casado com a Ana Gouveia Chawit. Eu não vou usar o currículo do Munir, porque o currículo dele, se eu for ler aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Eu vou ler o que está escrito, o que eu presenciei e o que eu convivi com o Munir da Coab, como é conhecido em toda a região pobre de Curitiba. O Munir, então, na gestão do governador Beto Richa, que era prefeito, fez a maior transformação na área de habitação da cidade de Curitiba. Tirou centenas de famílias do aluguel, foi o maior parceiro do governo federal em trazer o PAC para a cidade de Curitiba. E hoje, como presidente da Cenepar, vem implantando saneamento básico quase 100% em todas as áreas regulares da cidade de Curitiba. Por esse motivo, acho que é muito mais merecido ser lembrado na cidade como cidadão honorário. Foi gerente em vários municípios do Paraná, da Caixa Econômica Federal, fez a maior transformação na área de habitação. E no governo do Paraná, como presidente da Coapar, fez muitas casas rural, fez muitas casas na cidade inteira dos municípios do Paraná. Se os vereadores puderem me contemplar com esse voto, talvez seja meu último ato aqui nessa casa, eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, vamos à votação. Senhores vereadores, votando.
Vamos à apuração. 25 vereadores favoráveis, está aprovado o projeto. Vamos ao próximo projeto da pauta. Projeto de lei ordinária número 005-115/2014. Iniciativa professora Josete. Altera o inciso 5º, parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 13.086 de 2009, que regulamenta a declaração de utilidade pública no município de Curitiba e dá outras providências correlatas, e revoga a Lei 10.901, de 18 de dezembro de 2003, publicada a predação Diário da Câmara, 8759, de 9 de maio de 2014, publicada instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 8854, 22 de setembro de 2014, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, para discutir a autora do projeto, o vereador professor Josete. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Esse é um projeto bastante singelo, mas que eu acredito ser importante, no sentido de nós termos critérios bastante claros, para que, no momento da apreciação dos projetos que dizem respeito à declaração de utilidade pública, nós possamos ter tranquilidade e evitar qualquer tipo de problema futuro em relação às entidades que recebem essa declaração. Então, o que nós propusemos de alteração na lei em vigor? Essa lei é a Lei 13.086 de 2009. Ali já foram feitas algumas alterações, mas nós, no decorrer desse período, percebemos que, às vezes, nos deparávamos com documentação que não necessariamente comprovava que a entidade que solicitava a aprovação desse tipo de lei tivesse realmente a sua prestação de contas feita de forma clara e transparente. Então, nós estamos aqui propondo a alteração do inciso 5º, parágrafo 4º do artigo 2º dessa lei. Então, muitas vezes, o balanço das entidades que almejam obter esse título, ele não apresentava a assinatura de um contador. E qualquer documento acabava sendo anexado sem que tivesse um responsável técnico. Então, o que nós propusemos a partir dessa alteração? Que tivéssemos a exigência da assinatura de um contador, portanto, exigindo um CRC, e que é uma questão legal que o próprio Código Civil aponta. Nós temos nesse Código, no seu artigo 1184, o seguinte texto: no diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Parágrafo 2º. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico
devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis, legalmente habilitado, e pelo empresário ou sociedade empresária. Com relação às prerrogativas profissionais dos técnicos em contabilidade, bem como dos bacharéis em ciências contábeis, cabe mencionar o previsto nos artigos 25 e 26 do Decreto-Lei 9.295 de 46, de 27 de maio de 46. Então, esses artigos trazem o seguinte teor: são considerados trabalhos técnicos de contabilidade: a. organização e execução de serviços de contabilidade em geral; b. escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; c. perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos conselhos fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. Ainda o artigo 26. Salvo direitos adquiridos ex vido disposto no artigo 2º do Decreto 21.033, de 8 de fevereiro de 1932, as atribuições definidas na alínea C do artigo anterior são privativas dos contadores diplomados. Diante das disposições, vislumbram-se que não há restrições para os técnicos quanto à assinatura de balanços, mas sim quanto à realização de trabalhos de auditoria, perícia e análise de balanços. Tal obrigação deixa de ser atendida pelas entidades por não constar expressamente na Lei nº 13.086 de 2009. E, nesse sentido, a modificação visa contribuir para a melhor análise dos projetos com esse teor. Então, esse projeto teve o parecer favorável da Projures, colocando da sua legalidade, na Comissão de Legislação também, e a Comissão de Educação também julgou pertinente, portanto, houve também parecer favorável dessa comissão. Então, é um projeto que visa dar maior clareza para os projetos de declaração de utilidade pública e que garante para nós que um técnico responsável assine o balanço financeiro dessas entidades. Então, peço o apoio de todos os vereadores e vereadoras e tenho certeza que é uma contribuição para que nós tenhamos cada vez mais garantida a legalidade e a transparência desses projetos que determinam o título de utilidade pública. Então, peço a votação favorável de todos os colegas e de todas as colegas e agradeço desde já. E aproveito que ainda tem um tempinho, parabenizo aqueles vereadores que foram eleitos, que serão meus colegas e minhas colegas na próxima legislatura, e gostaria de deixar aqui um grande agradecimento a toda a minha assessoria e a todos os militantes do Partido dos Trabalhadores que estiveram junto conosco nessa caminhada. Esse mérito, não é meu, mas é de um coletivo que se empenha diariamente para que a gente possa fazer um mandato transparente, um mandato que tem um caráter coletivo e que, apesar de todas as dificuldades e de tudo que a gente tem enfrentado nesse último período, mostra que nós temos lado e que isso vale a pena.
que, apesar de todas as dificuldades, nós continuamos no Partido dos Trabalhadores e temos a certeza de que a história vai contar mais adiante o que isso significa. Então, muito obrigada ao meu coletivo, muito obrigada aos militantes que estiveram junto e àqueles que reconheceram o nosso trabalho. Obrigada. Vamos, encerrada a discussão, vamos à votação. Encerrada a votação. (26) votaram favoravelmente. Está aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Projeto de Lei Ordinária 005, 132/2014. Iniciativa vereador Thiago Gever. Institui o Dia da Cultura Sertaneja em Oberlarmino e em A. Gabriela, no calendário oficial de eventos do município de Curitiba. Publicada a pressão diária da Câmara 87/72, de 28 de maio de 2014. Publicada a instrução, pareceres e emendas. Diário da Câmara 88/54, 22 de setembro de 2014. Votação global simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Eu consulto o plenário, visto que o vereador Thiago Gever não está no plenário. Eu gostaria de pedir adiamento, então, senhor presidente. Para requerimento do vereador Pier Petruccello, requerimento por três sessões. Projeto do vereador Thiago Gever. Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto. Próximo projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária de número 5 da pauta. Denominação de bem público não especificada, número 009021, 2016. Iniciativa vereador Jorge Bernardi. Denomina de Dr. Zanoni de Quadros Gonçalves, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a prestação diária da Câmara 92/57, de 29 de abril de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara 93/52, de 14 de setembro de 2016. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Para discutir, vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente, senhores vereadores, o nome de um logradouro público ao Dr. Zanoni de Quadro Gonçalves, ex-magistrado desta cidade e que atuou durante muitos anos em várias áreas da administração judiciária do nosso Estado. Mas eu quero, antes, parabenizar a todos os vereadores que disputaram a eleição e também
aqueles que foram eleitos e dizer que os que não foram eleitos, o simples fato de participar do processo eleitoral já foi uma vitória. Então, que todos se sintam recompensados pelo privilégio de ter passado um período aqui nesse Legislativo representando o povo de Curitiba. O nosso homenageado, o Dr. Zanoni de Quadros Gonçalves, ele é natural da cidade de Malé e nasceu em 1928. Ele foi casado em primeiras núpcias com a dona Débora Alzamora Tamanini, tiveram 4 filhos e, em segunda núpcias, casou com a dona Gerda Vieira de Quadros, com quem teve um filho. Ele bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal em 1954, foi promotor de justiça nas comarcas de Reserva, Cerro Azul, Malé e Irati. Como juiz, exerceu a magistratura em várias comarcas e entrâncias paranaenses, como Malé, Foz do Iguaçu, Reserva, Bela Vista do Paraíso, Rolândia, Londrina e Curitiba. Esteve no Tribunal de Alçada do Paraná e aposentou-se na primeira vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas. Ele foi diretor secretário do Tribunal de Justiça do Paraná, onde prestou relevantes serviços àquela instituição. Foi professor universitário e muitas vezes patrono e paraninfo de turmas que formou. Então eu quero pedir o apoio dos senhores vereadores à homenagem ao Dr. Zanoni de Quadros Gonçalves, que nos deixou exatamente aos 85 anos de idade. Ele nos deixou no dia 6 de outubro de 2014. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, vamos à votação. Para apuração. – 26 votos favoráveis. Próximo projeto da pauta, projeto do vereador Paulo Salamone. Projeto número 6 da pauta, projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública 014-0023-2016, iniciativa vereador Paulo Salamone. Declara utilidade pública ao Grupo Escoteiro do Arbagose, 059 do Paraná, Gabi 59, publicada para redação Diário da Câmara, 92-92, de 17 de junho de 2016. Publicada instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 93-57, de 21 de setembro
de 2016. Emenda supressiva 33011 de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Leitura da emenda. Onde consta, declara utilidade pública Grupo Escoteiro do Arbagose, passe a constar, declara utilidade pública Grupo Escoteiro Arbagose 059, Paraná. 15 minutos, vereador Salamone. Em discussão, Zedinho. Muito obrigado por tudo, tá? Senhor presidente da sessão, vereador Felipe Braga Cortes, senhores e senhoras vereadores da mesa, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa, meus concidadãos, quero, antes de entrar propriamente no mérito da questão, e já registrando a presença da Denise Varacim, que é a diretora-presidente do Grupo Escoteiro do Arbagose, uma alegria tê-la aqui, transmita a todos os membros do grupo o nosso carinho, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Realmente é um ideal de vida. Eu cumprimento a todos aqueles que servem a comunidade por esse instrumento fabuloso de educação de crianças e jovens, chamado escotismo. Então, parabéns, seja bem-vinda, transmita a todos. Antes de entrar no mérito da questão, eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores, para cumprimentar a todos aqueles que participaram do processo eleitoral. De minha parte, muito tranquilo, uma sensação de missão cumprida, muito leve, e eu acho que vale a máxima do poeta que diz que o importante é manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Cumprimento a todos, na pessoa do vereador Serginho, que foi a quem eu devo a gratidão de ter sido componente comigo da executiva, que mudou a face desta Câmara Municipal. E vejam bem, em momento algum, vereador Felipe, Pedro, Paulo Rinck, vereador Ailton Araújo, que eu vi aqui, o nosso presidente, em momento algum destas eleições, a Câmara Municipal foi atacada. Em momento algum, por ninguém. E olha, São Paulo, a cidade de São Paulo, teve 1.300 candidatos a vereador. Ela é quase 7, 8 vezes maior do que a cidade de Curitiba, acho que mais um pouco. E em Curitiba nós tivemos aproximadamente 1.100 candidatos a vereador. É muito, e esta casa passou incólume, vereador Sabino. Ninguém destes 1.100 candidatos levantou qualquer suspeita sobre esta casa. Isto é um dado que precisa ficar registrado aqui. Os vereadores puderam, tanto é que a renovação foi de 38%, 39%, mas se cortar parte daqueles que não disputaram a eleição, ela foi menor, em torno de 20%, aproximadamente, porque 6 vereadores não disputaram a eleição. Então, vereador Rogério, sabe, eu fico tranquilo, feliz, de uma sensação de missão cumprida. Cumprimento também os meus colegas do Partido Verde. Outro dado importante aqui foi o aumento significativo das mulheres, né? Já era momento disso, era muito pouca a representação feminina na casa. Então, estou muito tranquilo. Conversei com o prefeito Gustavo Fruit, tranquilo. A orientação é fazer uma sucessão das mais tranquilas, passar tudo ao sucessor de forma aberta, democrática, que não foi muito bem como nós recebemos a prefeitura.
E disse a ele que me orgulhava muito de ter uma pessoa, um político da têmpera, da índole, vereador Toninho, do Gustavo Fruit. É impressionante. Então, vereador Ailton Araújo, presidente, parabéns. Em seu nome, eu cumprimento os 38 vereadores desta legislatura, porque puderam andar de cabeça erguida, vereador Ailton. Falei aqui, vocês não estavam... Essa Câmara não sofreu um ataque como instituição. Nenhum. É óbvio que cada um o que faz por conta própria é individual do vereador, mas como instituição, ninguém levantou absolutamente nada contra a Câmara Municipal de Curitiba. Isto me orgulha até nesse aspecto, porque ela sempre foi muito atacada nos pleitos eleitorais, muito. Os senhores são testemunhas, eu não estou inventando isso, principalmente aqueles de muitos mandatos aqui, sabem o que eu estou falando. Então, neste sentido, muito tranquilo, sereno, calmo, aqueles que eventualmente não lograram êxito, passei por isso também, dos 7 mandatos aqui, vereador, nós estamos empatados, vereador Enzo. Eu fiquei 3 como suplente, depois assumi, o destino foi muito bondoso comigo, e 4 mandatos cheios, 7 mandatos. Estou muito tranquilo, costumo dizer, vereador Hélio, que tive mais que pedir e fui mais longe que mereci. Então, de modo, parabéns a todos os vereadores que disputaram. Fiquei muito feliz com o resultado, independente aqui de situação ou oposição. É inegável que todos trabalham muito aqui. Quero dizer também que é um dado curioso, porque nós, na eleição passada, que fazíamos oposição ao então prefeito Dutti, todos nós voltamos. E aqui foi exatamente ao contrário, porque o prefeito foi feita oposição ao prefeito Gustavo, e todos que fizeram oposição, com raríssimas exceções, de um, né? Não, raríssimo, de um, não voltaram. Né? Mas não sei, alguém responda a pergunta. Né? Devia ter sido ao contrário. Então, é algo que não é comum isso. Então, por tudo isso, parabéns a todos. E eu quero dizer que, neste momento, com a presença da Denise, fecho o parênteses, volto ao tema, antes que alguém me cobre regimentalmente, para dizer que eu conheço e estive na fundação do Grupo Escoteiro do Arbagose. É um grupo escoteiro aos 59 do Paraná, da União dos Escoteiros do Brasil, um grupo tradicionalíssimo em Curitiba. Dali saíram grandes lideranças, grandes jovens, partindo do pressuposto que mais escoteiros, melhores cidadãos. Chegou o dia que, por todos os requisitos, o grupo é considerado de utilidade pública municipal pelo bem que faz, pela educação dos jovens, pelo trabalho voluntário. Então, Denise, transmita a todo o grupo a alegria de eu ainda poder ser o autor desta utilidade pública. Seguramente outros vereadores estarão e darão o mesmo apoio que sempre dei, porque a nossa causa é justa, é uma causa de princípios, de valores, e a sociedade está muito carente exatamente dos valores que preconiza o movimento escoteiro. Seja bem-vindo a esta casa, transmita, peço o apoio aos senhores vereadores para que nós, depois de toda a tramitação, parabéns pela organização, transmita a todos toda a documentação muito organizada e que o Grupo Escoteiro do Arbagose continue a sua trajetória forjando jovens, crianças, para um Brasil, um Paraná e uma Curitiba melhor. Peço o apoio dos senhores, seja bem-vinda, Denise, sempre alerta para servir o melhor possível, e solicito o voto para esta causa, que é a causa escoteira de utilidade pública. Muito obrigado, parabéns a todos, que as urnas possam sorrir sempre, porque aonde a urna sorri é sinônimo
de liberdade, de república e de democracia. Viva a democracia brasileira, viva as eleições, viva a Câmara Municipal de Curitiba e viva a nossa cidade de Curitiba. Muito obrigado e peço o voto favorável a todos. O informe à casa, senhor presidente. Para informe à casa, a vereadora Noemi. Eu quero informar a casa, eu estou muito feliz, mas muito feliz. Dia 30, agora, sexta-feira, nós estivemos ali na Prefeitura Municipal, no Salão Nobre, o lançamento da Casa de Gestante, de recuperação de gestantes usuárias de droga. Agradecida a Deus, agradecida ao prefeito Gustavo Frutti, a Márcia Frutti, agradecida ao doutor Marcelo Quimati, que acataram esse projeto e hoje é uma realidade a nossa primeira casa a nível de Brasil, casa de recuperação para gestantes usuários de crack. Estou muito feliz com essa conquista no nosso mandato. Muito obrigada. Obrigado pelo informe. Bom, acabou a pauta. Desculpem, em votação o projeto ressalvado a emenda. Vereadores votando. Salamu. Eu vou te mandar um print com o endereço. Como vota a oposição? Não, mas eu digo, mas... Vamos para a apuração. (27 votos favoráveis). Está aprovado o projeto. Agora vamos fazer a votação da emenda 00011/2016. Vereadores votando. Votação da emenda. Ementa. Apuração. 27 votos favoráveis. Está aprovado o projeto e a emenda. Primeira parte da ordem do dia está encerrada. Vamos à segunda parte da ordem do dia. Senhor primeiro secretário irá falar a leitura dos requerimentos que estão na pauta. Giovanni Fernandes encaminha-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: reforma e ampliação de uma quadra de esporte abandonada na Avenida Presidente Venceslau Braz para ser utilizada como espaço PET, uma área de lazer para os cachorros dos condomínios da região. Em discussão. Encerrada a discussão e votação.
Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Comissão de Economia solicita a utilização do horário reservado à hora do dia. Grande expediente de explicações pessoais para a sessão ordinária dia 1º de novembro para a realização de audiência pública. Discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Pier Petrozello justifica no comparecimento a primeira chamada da sessão do dia 28 de setembro de 2016. Estando o vereador realizando atividades inerentes ao mandato em audiência com o secretário de Urbanismo. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Johnny Estica justifica no comparecimento à sessão do dia 27 de setembro. Atraso do vereador em relação à primeira chamada, ao qual se fez presente após 10 minutos, participou da discussão e votação da pauta prevista para a ordem do dia. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Julieta Reis justifica a sua ausência em primeira chamada da sessão do dia 27 de setembro. Comparecimento em velório de sua prima, senhora Hilda Munhoz da Rocha Teixeira. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Paulo Rink justifica a ausência na final da sessão ordinária do dia 26 de setembro. Participou dos trabalhos da sessão do dia 26, respondeu a primeira chamada e assinou a lista de presença, faltando responder a segunda chamada. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Paulo Salamone requer votos de congratulações e aplausos ao biólogo e ambientalista Rafael Rolim de Moura. Em discussão. Acabou. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Acabou. Cada hora do dia, passamos ao grande expediente, que não tem vereador inscrito, não tem ninguém inscrito. Passamos ao horário da liderança partidária. Tem acordo? Tem acordo? Salamone, tem acordo? Lideranças partidárias, tem acordo? Havendo acordo, senhores vereadores, registrem as suas presenças.
senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Cristiano Santos, ausente de plenário. Vereadora Julieta Reis, também ausente. Vereador Tiago Gever, ausente de plenário. Vereador Zé Maria, ausente de plenário. 34 presentes, senhor presidente. 34 senhores vereadores e encontram-se presentes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã, terça-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.